Oi, gente! Como eu tinha dito no último vídeo, nós vamos fechar o estudo de pirâmides vendo uma pirâmide muito especial que tem um nome diferentão. É o tetraedro regular. Se você se lembra lá das aulas de sólidos geométricos, talvez você se lembre, né, que tetraedro era uma figura poliédrica, era um poliedro com tetra, quatro edros, quatro faces, não é? Então você tem quatro faces regular porque todas elas são figuras polígonos regulares. Isso significa que num tetraedro regular ele é uma pirâmide especial onde todas as faces são triângulos equiláteros. Por causa disso, você vai ter que se lembrar de várias coisas dos triângulos equiláteros para conseguir lidar com esse tipo de figura. Por nossa sorte, ele é o tipo de figura assim, mais específica que tem. Há maneiras de você fazer fórmulas para calcular a altura, a área ou o volume, mas eu ainda insisto, é uma pirâmide. Para calcular a área de uma pirâmide, você faz a área da base mais a área lateral. Como aqui você tem quatro figuras iguais, você pode calcular a área de um triângulo desses, que é um triângulo equilátero, tem uma fórmula para isso, e multiplicá-la por 4, para pegar os três em volta e o triângulo que tem por baixo. Agora, para calcular o volume, é uma figura que afina na ponta. Você faz a área da base vezes a altura. O problema, então, vai ser calcular a altura. Agora, para isso, você vai ter que enxergar algumas coisas. Observe essa daqui primeiro, ó. Aqui. Lembra que a gente tem que enxergar uns triângulos retângulos escondidos? Aqui, o primeiro triângulo retângulo escondido que você pode enxergar é aquele que você liga, aquele que você usa, desculpa, quando você liga aqui, ó, você vem aqui na base e marca o ponto médio. Ah, turma, esqueci, né? Mas estava nas entrelinhas. Se todas as faces estão triângulos equiláteros, todas as arestas têm a mesma medida. É tipo cubo, só que o cubo é feito de quadrados, isso daqui é feito de triângulos equiláteros. Todas com a mesma medida. Muito bem, aí você vem aqui no meio e marca o ponto médio, ó. Observa ali do lado que equivale a fazer aquilo ali. Aquilo ali, turma, imagina que é essa face aqui, ó. Esse triângulo aqui eu desenho ali do lado para você acompanhar. Então, cortei a base aqui no meio, a aresta da base aqui também, tá? Aí, ligando o vértice até esse ponto médio, a gente tem aquele famoso apótema da base, lembra? Apótema da pirâmide, que é a distância do vértice até o meio da aresta, né, da base, que corresponde àquela ali, ó. Pronto. Agora, lembra que essa figura aqui é um triângulo equilátero, não é? Essa linha vermelha não é uma linha vermelha qualquer. Essa linha vermelha é a altura do triângulo equilátero e tem uma fórmula para ela. A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Se você não se lembrar disso, tem um monte de caminhos que você pode seguir. Então, por exemplo, aqui é o ladão, é lão, aqui é metadinha, aqui você joga um Pitágoras e descobre. Ou então você pode lembrar que aqui no canto tem um ângulo de 60 graus, ou lá em cima tem um de 30, e através de seno, cosseno ou tangente, você acaba descobrindo esse pedaço aqui. Muito bem. Então, essa daqui é a primeira linha que você tem que enxergar, porque essa linha sempre vai estar envolvida com pelo menos um triângulo retângulo. Um deles é esse que você vê aqui, ó. Que eu até tampei a linha de trás para você perceber que ele está aqui na frente. Olha lá, ó. É esse triângulo aqui que inclusive eu mencionei agora há pouco. É o triângulo que vai medir, vai mexer aqui, né, com o ladão, a metadinha, e aí você descobre aqui qual que é a altura. Então, se você não se lembrar dessa fórmula, você vai ter que enxergar esse triângulo, retângulo destacado em rosa, e usar Pitágoras para descobrir essa altura se for necessário. Agora, além dessa altura, agora veja que eu mudei, viu? Agora essa figura aqui representa a base. Quando a gente desenha a altura da pirâmide, a altura vai sair aqui do vértice e vai cair bem no meio da face, bem no meio da base. É possível mostrar que esse ponto aqui, como a gente está falando que a base é um triângulo equilátero, esse ponto não é um ponto qualquer, é o centro do triângulo equilátero. Lembra que nós fizemos exercícios do quadrado? O quadrado é fácil, o centro dele é o cruzamento das suas diagonais. Divide diagonal ao meio, a distância dele até a borda é metade do lado, mas no triângulo equilátero, esse ponto recebe um nome especial. Ele recebe, na verdade, 4 pontos: baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, que você estudou ano passado. Mas tudo bem, vamos supor que você não se lembra. Eu vou lembrar só as propriedades para a gente seguir, tá? Observe que essa linha lá no chão
ela vai estar alinhada, esse ponto vai estar alinhado com o vértice com o ponto médio da aresta lateral. Então, aqui na pirâmide, quando você ligar o vértice por aqui, vai obter essa linha, que no desenho corresponde a achar isso daqui, que é exatamente, se você pensar, né, é exatamente igual àquele triângulo que a gente tinha visto antes. É que antes eu estava falando desse triângulo que está ao lado, na nossa frente, agora eu estou falando do triângulo que está no chão, lá na base. Muito bem, observe que esse ponto onde cai o pé da altura corta esse traço laranjado numa parte maior e numa parte menor. Então, esse pedação fica dividido num pedaço um pouco maior e um pedacinho um pouco menor aqui embaixo, tá vendo? É importante que a gente saiba calcular esses valores, porque eles vão ter outros triângulos retângulos escondidos. Olha, o pedaço total aqui, como eu falei, corresponde aqui. Aqui já tem um triângulo retângulo, que corresponde a esse aqui. Então, nesse triângulo retângulo, se você fizer um Pitágoras com o ladão e o ladinho, você vai descobrir esse pedaço, que não é nada mais nada menos do que a altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. É a mesma medida do apótema da pirâmide, como a gente tinha mencionado antes. Então, eu já falei do segundo triângulo retângulo aqui escondido. Agora, a gente pode mencionar outros triângulos retângulos ainda. Por exemplo, se você voltar com a apótema lateral aqui da frente, que vale L raiz de 3 sobre 2, você vai enxergar esse triângulo retângulo aí, ó. Esse triângulo retângulo você vai ter que usar um Pitágoras. Esse aqui eu já te expliquei como calcula. A altura, talvez o exercício dê ou ele peça. Aí nós vamos precisar de descobrir quanto que vale essa parte menor aqui, ó. É possível mostrar que essa parte menor, esse pontinho aqui no centro, é o centro da circunferência que encosta por dentro do triângulo. O centro da circunferência inscrita. Então, esse carinha é o raio da circunferência inscrita. Observe que o pedaço grandão, que vale isso aqui, turma, foi picado em um pedacinho, dois pedacinhos, três pedacinhos. Quando o triângulo é equilátero, esse pedaço menor é uma parte dessas três. É um terço desse valor aqui. Então, esse pedacinho acaba sendo uma parte entre uma, duas, três. Então, a gente pega essa conta toda, né, essa altura da face, divide por 3 e descobre o pedacinho. Sabendo o pedacinho, você pode jogar aqui e fazer um Pitágoras se for interessante. Agora, se você enxergou esse triângulo da frente, talvez você enxergue esse triângulo que está aqui atrás escondido. Ó. Vai lá no fundo e sobe. Esse triângulo aqui vai mexer com a altura, com a aresta lateral e com o pedaço maior. Ora, se esse pedaço é um terço, esse pedaço de fora é dois terços. Ele equivale equivale a dizer que esse pedaço maior da altura é o raio da circunferência que passa por fora do triângulo. E vale 2/3 da altura total. Então pronto. Quando você vê um tetraedro regular, a gente vai estar falando sempre sobre essa pirâmide formada toda por triângulos equiláteros e é conveniente que você se lembre de enxergar tudo isso, ó. Quando desce a altura, ela bate lá no meio, divide a altura da face, que é lado raiz de 3 sobre 2, em um terço para baixo e a parte maior que é 2/3. A parte maior é 2/3 da altura, a parte menor é 1/3 da altura. Lembrando, turma, aqui a gente se confunde, porque quando eu falo altura, aqui é a altura do triângulo que está no chão e não a altura da pirâmide. Por isso que eu mudei de letra. Estou usando altura como Hzão. Esse Hzinho é a alturinha que está lá deitada na figura do chão, que por acaso é a mesma medida do apótema lateral que está de vermelho aí destacado nessa pirâmide, tá bom? Então, ó, desenhou a altura cai lá no chão, lá no triângulo equilátero do chão, num ponto que divide a altura da base, né, a altura do triângulo da base, numa parte grande e uma pequena. A parte grande é 2/3 do total, a parte pequena é 1/3 do total. Esse total, essa alturinha total, é chamada de altura do triângulo equilátero, que é o lado raiz de 3 sobre 2. E se você não se lembrar disso, eu te explico um monte de maneiras de calcular nos slides anteriores, se você voltar um vídeo um pouquinho atrás. Sabendo disso, vamos resolver o exercício número 4 que está lá na sua apostila. Exercício 4 dos módulos 6 e 7, para a gente fechar esse assunto,
que está lá na sua apostila. Ah, detalhe, na sua apostila, o exercício número 4 saiu com um errinho de digitação. Aqui eu já corrigi, ó. A altura em centímetros de um tetraedro regular, cuja área total mede 48 raízes de 3 centímetros quadrados é. Faltou essa raiz de 3 aí no seu enunciado. Corrija aí, por favor. Então, olha só. A gente quer saber a altura de um tetraedro regular cuja área total mede aquilo ali. Então, vamos lá. A gente está falando de um tetraedro regular. Um tetraedro regular é uma pirâmide formada toda por triângulos equiláteros. Desenha ela mais de ladinho, assim, uma vista mais de ladinho, ó. Nossa, gente, que dificuldade de acertar aí. Pronto, tá bom. Muito bem, então são todos triângulos equiláteros. O exercício está falando que a área total mede isso daqui. Eita, a área total. Então, deixa eu anotar aqui. A área total, vou até destacar em azul para não confundir as cores, ó. A área total de um tetraedro tem 4 triângulos equiláteros, então a área dele vai ser 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Agora você vai ter que se lembrar, 4 vezes. Como é que a gente calcula a área de um triângulo equilátero? Lado quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 com 4 vai embora, então a área total, que o exercício disse que era 48 raiz de 3. Lembra de corrigir o seu enunciado aí. Tem que dar igual a lado quadrado raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 vai embora. Então a gente fica com 48 é igual ao lado ao quadrado, então o lado vai ser raiz quadrada de 48. Ô, turma, na tabuada, 48 é 16 vezes 3. A raiz de 16 é 4, então o lado de cada triângulo desses vale 4 raiz de 3 centímetros. Claro que isso aqui é uma maneira de simplificar essa raiz, você pode usar outras. Então aqui é 4 raiz de 3, aqui é 4 raízes de 3, aqui são 4 raízes de 3 e assim por diante. Agora ele quer saber a altura. A altura é aquela linha que sai daqui e desce, bate lá na base, num ponto específico. Para a gente descobrir essa alturona, você vai ter que ir lá no chão e lembrar que essa altura lá na base, quando a gente desenha a base, agora eu vou desenhar de acordo, presta atenção, hein, ó. Também vou usar uma tecnologia, ó. Lá na base a gente tem um triângulo equilátero, esse ponto cai bem no centro da base, esse centro não é um valor qualquer, lá na base as arestas é bom lembrar que valem 4 raiz de 3, 4 raiz de 3 e 4 raiz de 3, ó. Vou até pintar de azul essa daqui e essas outras aqui para você identificar de que figura que eu estou falando. Eu estou falando dessa figura aqui lá da base. Espero que você consiga identificar com esse truque aí que eu estou usando. Beleza. Agora, esse ponto não é um ponto qualquer. Quando você desenha a altura da base... Opa, apertei um botão errado aqui. A altura da base, que equivale a fazer esse desenho aqui, ó. Essa altura lá no chão corta a base ao meio. Então você já pode, se quiser, pensar, ao invés de 4, 2 raízes de 3 para um lado, 2 raízes de 3 para o outro. E aí você pode fazer um Pitágoras aqui dentro, ou ainda você pode lembrar que isso aqui é a altura do triângulo equilátero, que é a maneira que eu vou optar por fazer aqui. Então a formulinha diz que a altura é lado raiz de 3 sobre 2. O lado desse triângulo L vale 4 raiz de 3 pela fórmula vezes raiz de 3 sobre 2. 4 por 2 dá 2, vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, essa altura vai dar 2 vezes 3, 6 centímetros. Agora, turma, a altura lá da base fica dividida por esse ponto verde em dois pedaços.
um pedaço maior e um pedaço menor. Eu acho que o pedaço maior vai ser melhor para a gente poder jogar aqui, ó, um Pitágoras meio de esgueio, meio atravessado aqui, nesse triangulinho aqui, ó, em pezinho, tá vendo? Acho que dá para enxergar assim, para poder chegar na altura. Agora, esse pedaço, veja só, todo esse pedaço aqui, ó, a gente acabou de descobrir que vale 6. Agora, esse ponto verde divide num pedaço grande e um pedaço pequeno. O pedaço pequeno é 1/3. O pedaço grande são 2. Então, essa altura toda, que vale 6, acaba ficando dividida em 3 pedacinhos iguais. 2, 2 e 2. Então, a gente fica com 2 pedaços aqui para baixo, 2 aqui para baixo e 4 daqui até aqui. Então, é isso que você tem que se lembrar. Esse pedaço maior, opa, esse pedaço um pouquinho maior aqui, eu vou apagar isso daqui para não atrapalhar, ó. Então, esse pedaço daqui até aqui é aquele que eu falei para você que é o raio da circunferência circunscrita. Ele vale 2/3 da altura. Então, esse pedaço roxo vale 2/3 da altura 6 que a gente acabou de calcular. 2 vezes 6, 12, por 3 dá 4. Então, esse daqui vai dar 4. Muito bem. Nesse triangulinho cor-de-rosa, esse triângulo cor-de-rosa é o que nós vamos ter que usar para mandar ver um Pitágoras e finalizar o que o exercício pediu. Manda o Pitágoras. Cada um no seu quadrado, começa com o maior lado. O maior lado lá, ó, é 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 é o maior lado. H é um dos menores e lá no chão tem o 4, que também fica ao quadrado, né? Então, resolvendo esse Pitágoras, a gente fica com, atenção, 4 raiz de 3 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. 4 vezes 4 é 16. Vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. 16 vezes 3, que é igual a h quadrado mais 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 16 vai dar 48. 48 é igual a h quadrado mais 16. 48 pula para lá menos 16, vai dar 32. 32 é o h quadrado. Então, hzão vai ser a raiz quadrada de 32. Na tabuada, 32 é 16 vezes 2. A raiz quadrada de 16 é 4, com a raiz de 2. Então, a altura desse tetraedro regular é 4 raiz de 2, que é a resposta que estava marcada na letra B de bola. Ó, se você pesquisar na internet, você vai encontrar fórmulas para chegar direto nessa resposta que a gente chegou. Você sabe que eu prefiro que você faça dessa maneira, não vou exigir. Se você quiser decorar a fórmula, pode decorar, mas eu nem vou te falar. Estou segurando aqui para você dar um pause e dar um print. Nem precisa de decorar a fórmula, porque é mais importante que você vá enxergando os Pitágoras e vá treinando Pitágoras. Dessa maneira, você vai mantendo vivo dentro de você esses temas tão importantes da geometria plana. Entenda esse exercício como um super, hiper, mega aprofundamento, tá bom? É o último da tarefa mínima que vai usar alguma coisa como esse. E o que você tem que saber mesmo, pelo menos, são todos os outros. Já dá para você fazer todos os da tarefa mínima, inclusive o último da tarefa mínima que mexe com isso daqui, tá bom? Ô turma, bons estudos. A semana que vem a gente se vê 2 vezes na aula e no plantão, que é a semana de prova. Então, o que eu tenho a dizer para você é bom fim de semana, bons estudos, fique em casa, faça um chá, faça uma sopinha, bota uma roupa de frio e até semana que vem. Tchau!